A partir de agora está no ar Palavra Amiga com Luciano Brito. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. João 5:24. Alguém disse que sábio é aquele que ouve, não aquele que fala. Até mesmo os estudos seculares têm mostrado a importância do ouvir. De acordo com um estudo publicado recentemente na Harvard Business Review, as pessoas, de um modo geral, consideram mais importante aquilo que estão falando do que aquilo que ouvem. E mais ainda, elas acreditam que o que dizem tem prioridade sobre aquilo que elas estão ouvindo. Ouvir com qualidade e atenção pode trazer benefícios impactantes na produtividade, no nosso dia a dia e principalmente para a vida, inclusive nos ambientes corporativos. Além disso, saber ouvir é uma das muitas competências que são exigidas dos líderes. Aquele que antevê as necessidades ou oportunidades deve assegurar, por meio desse feedback, dessa troca de ideias com seus liderados, que sua visão tenha sido corretamente interpretada. Então, se faz extremamente necessário ouvir com atenção ao invés de apenas falar. Conta-se a história de um arquiteto que frequentava regularmente uma igreja. Depois de alguns anos em que ele frequentava aquela igreja, ele se dirigiu àquele pastor e contou que sentiu no seu coração a ação do Espírito Santo e que agora ele era salvo em Cristo e desejava se tornar membro daquela igreja. O pastor expressou sua alegria, mas não podia deixar de lhe fazer uma pergunta que o inquietava. Como você pode dizer que só agora, depois de anos na igreja, sentiu a salvação do Senhor? Pastor, eu nunca ouvia a mensagem, respondeu o arquiteto. Eu vinha para a igreja, mas eu começava a pensar nos edifícios que eu poderia construir. Em todos esses anos, assim que o Senhor começava o sermão, um novo edifício de apartamentos começava a ser projetado em minha mente. Eu nunca ouvia a sua mensagem. Muitos têm sido as inquietudes que as pessoas têm em seus corações. Têm enfrentado crises realmente difíceis, aflições, têm experimentado realmente o desânimo e muitos têm perdido facilmente as esperanças. Os estudos têm demonstrado que as pessoas têm se concentrado muito no que elas dizem. Veja só, a maioria das pessoas fala entre 175 a 200 palavras por minuto e nós somos capazes de ouvir e processar entre 600 a 1000 palavras por minuto. Como nossa capacidade de ouvir é muito maior do que a de falar, temos a tendência a dispersar quando estamos ouvindo alguém. Por isso, eu gostaria de fazer esse desafio a você, que você ouça a palavra de Deus, que você dê crédito à sua palavra. Evite fazer uma avaliação precipitada acerca daquilo que você ouve. Procure entender o que Deus quer falar com você nesse dia. A razão pela qual nós deixamos os sonhos de Deus serem uma realidade em nossas vidas é porque nós estamos sendo movidos pelas circunstâncias passageiras e temos tomado decisões importantes para as nossas vidas baseados nas circunstâncias. Hoje eu quero te encorajar a dar crédito à palavra de Deus, ser abençoado, ser uma pessoa feliz. Se você guardar a palavra de Deus no seu coração, você terá a vida eterna. Hoje, eu desafio você a ouvir a palavra de Deus, a dar crédito naquilo que Deus tem comunicado a você. Se você ouvir a mensagem de Deus e guardá-la no seu coração, você terá uma vida abundante e muita felicidade, e ela será eterna. João escreve que aquele que crê em Jesus, ele não entrará em juízo, mas já passou da morte para a vida. Conta-se a história de um criminoso sentenciado à morte, que pediu papel e tinta para escrever seu testamento. "O que está fazendo?" perguntou-lhe o médico. "Eu estou escrevendo o meu testamento." "Escrevendo seu testamento? Não sabes que no dia em que foi condenado, ficaste morto perante a lei? A lei não pode reconhecer os atos de um morto." O pobre homem não tinha compreendido antes sua posição. Cobriu o seu rosto com as suas mãos e começou a chorar. Era um morto enquanto vivia. Que você dê crédito à palavra de Deus e tenha uma vida abundante.
Você ouviu Palavra Amiga com Luciano Brito. Saiba mais visitando o site www.lucianobrito.com.br, lucianobrito.com.br. Até o próximo programa.